Olá galera do canal Mosui, vocês estão acostumados aí, estamos aí gravando mais um vídeo. Vocês estão acostumados aí de acompanhar o canal aí. Obrigado pelas visualizações. Então, sem mais delongas, o último vídeo aí, né? Se não tem nada para gravar, grave alguma novidade ou outra coisa, ou sai falando qualquer coisa. Então, sem mais delongas, estamos aqui na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Aquela velha história de sempre, estamos perto da Praça 7. E a história de hoje é uma ideia sobre os patinetes aí da Jet. Então, vou mostrar o patinete da Jet aqui para depois a gente falar sobre o tema do próximo vídeo. Então, sem mais delongas, não vou pegar o patinete, mas a gente vai ser um tema para o vídeo, para as teorias, né? Quem gosta de teoria sabe que são poucos aplicativos, são poucas redes sociais, assim, né? Vamos dar um exemplo sobre aplicativos de teoria. O TikTok é uma delas, né? É um aplicativo de teoria, né? Não é à toa que começa com a letra T. E o Tumblr é um blog que tem a ver com teoria, né? À toa que começa com a letra T. Segue as ideias aí, eu vou te explicar mais ou menos o que acontece, porque eu não escaneei, porque eu não saí andando com um patinete tecnológico. Ou eu acho muito doido ser uma pessoa independente, que eu adoraria ter o meu patinete e sair andando por aí, fraga. Essa seria uma ideia muito interessante de ter uma ideia totalmente independente, assim, né? Eu acho que isso tornaria uma coisa mais autêntica. O que acontece? Falar sobre o porquê é uma ideia muito... Vamos supor, vamos criar uma retrospectiva do que são as teorias, do que tudo significa, do que é uma proposta, uma ideia, uma decisão de não ter pegado o patinete e sair andando por aí. Vamos supor, antes da pandemia não tinha Pix. O Pix ele foi criado, o Pix ele foi criado na pandemia, né? Talvez vocês não vão entender o que é uma pessoa que entende design, né? Mas ele vai tentar explicar um pouco o que é essa ideia, né? Então, o que acontece? O Pix, antes de você entender o que é o pagamento com o Pix, ele é um código, ou é o seu telefone, ou é blá blá blá, ou é várias codificação que vai efetivar o seu pagamento com o Pix. Essa é uma ideia do que é o Pix, né? Eu acho que se a gente vive numa sociedade imediatista, que todo mundo vai aprendendo as coisas muito rápido, sem raciocinar, sem pensar. Olha ali onde que foi parar, no lixo. Vou te mostrar ali no lixo. Então, ó, isso, ó, novidade pro canal. Ele foi parar no lixo. Olha só, no lixo, galera. Olha só. O aplicativo da Jet. Seria legal? Não seria legal ele parar aí. Mas, olha só, ali, no lixo. Parada tecnológica, não, eu tô filmando o lixo. Então tá aí, mais ou menos. Eu te pergunto, é gostoso andar nesse patinete? Deve ser gostoso? Com certeza eu te dou a garantia. Mas eu acho que a questão, eu já previa que isso ia acontecer com esse patinete. Que é a mesma coisa que aconteceu com as bicicletas, foi parar dentro do Rio Arrudas. Mas sem mais delongas, já tem outro ali, o cara vai estar passeando com ele ali agora. Essa ideia de ter um patinete, não, eu tenho o meu patinete, aí é mais legal. Eu tenho o meu patinete, eu tenho a roda, nossa, literalmente aí ele de novo. A roda, eu vou te falar com toda sinceridade, eu não andei na roda, é só uma roda, né? Aí você tem um capacete, você tem um sensor, ela tem um impulso. Eu te falo com você, eu não tô tirando o patinete não. Eu acho a roda bem mais interessante que o patinete, fraga. Com certeza, sem sombra de dúvidas, fraga. Acho que para quem vive numa sociedade tecnológica, quem gosta de futurismo, cyberpunk, toda uma cultura, a cultura do anime, a galera vislumbrando o patinete. Doido, tipo isso, né? Eu acho que essa ideia, ela vem para projetar o que a gente pensa sobre a sociedade de consumo também, sabe? Eu acho que a gente vive numa sociedade que, tipo assim, existe o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Eu não tô falando o que é bom, o que é pior, o que é melhor. Eu acho que a ideia... Eu sempre falo com meus amigos assim, se um dia QR Code for sinônimo de conspiração, eu vou estar ali dentro. Eu vou concordar com isso, sabe? Por isso que às vezes eu percebo quando as pessoas estão dentro do ônibus, e às vezes as pessoas estão, nossa, vendo vídeo um dia inteiro. Vendo vídeo,
E às vezes, né, até a leitura básica sobre alguma coisa fica de lado, fraga. E às vezes, né, quem pensa, né, é a mesma coisa que os últimos dias que eu fui no Templo Hare Krishna, o Mahaprabhu falou uma coisa muito importante, que é tipo assim, várias pessoas compram os seus produtos tecnológicos, e o que faz com o manual? Deixa o manual de lado, sabe? Não vai ler o manual, fraga. Eu acho que isso aí é a maior de todas as preocupações. O maior interessante é o seguinte, eu já estou na teoria ali. Qual que é a teoria? Eu já escaneei. Eu estou no sistema, estou no pensamento. Tem gente que não entende de sistema. Eu não quero, tipo assim, a minha mãe sempre fala, nossa, você quer saber o bambambam, você quer ser o bambambam. Galera, ser inteligente é o quê? É cuidar de si próprio, é cuidar do outro, dos seus amigos, é ser senhor de si próprio e ao mesmo tempo tá numa sociedade onde você entende como um cidadão, como indivíduo, os seus benefícios. Então eu já percebi isso, né? Que ia acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que é a mesma coisa. A gente vive numa sociedade que a gente tem empresas, né? Vamos mostrar, tipo, os prédios, assim, ó, um monte de empresa, as pessoas que trabalham na labuta todo dia aí, ó, os prédios. Essa é a Minas Gerais que a gente tem, que a gente quer. A gente busca todo dia. Mas é a mesma coisa. Esses senhores das grandes empresas, os patrões, as pessoas que comandam as fábricas, as empresas, elas têm Mano, eu vou tentar falar umas palavras diferentes aí, sabe? Seus subsídios, seus tributos. Que uma hora ela tem uma contrapartida. O que significa uma contrapartida? A contrapartida é que ela tem que gerar um bem convívio, ela tem que gerar uma ação social com aquelas pessoas que estão ali em volta da sociedade, né? Que são, né, a própria diversidade cultural das populações. Então, eu vejo isso como uma ação de uma empresa que ela faz isso porque se ela não fazer, ela vai ser cobrada ou no futuro próximo, daqui a alguns meses, principalmente em épocas de grandes eventos do Brasil, que é a Copa do Mundo, é a eleição, e vamos supor, se tem um plebiscito por aí, qualquer outra coisa desse tipo. O que eu percebo? Se eu vivo na sociedade, eu tenho que pelo menos saber por que eu tô contido ali nela ali, fraga. E o que isso traz de benefício, de curtição, de novidade para a cidade, né? Qual que é a ideia? Eu vou te falar que o próprio uso do QR Code, ele foi popularizado. O uso do QR Code foi popularizado depois da pandemia. Antes da pandemia não se falava QR Code. Vou fazer um pagamento por QR Code, sabe? Não tinha isso não era tão comentado, né, legitimado dentro dessas situações. Então isso é uma reflexão que ela vem trazer para isso agora depois da pandemia, né, com ações midiáticas e tecnológicas, independente se você é contra ou não qualquer presidente aí ou situações políticas. Mas eu vou te falar uma coisa, vamos supor, um grande exemplo, quando eu te falo sobre a teoria dos aplicativos que lidam com teoria, que é o Tumblr e o TikTok. Eu vou te dar um grande exemplo que enfim, né, são pessoas que acreditam nesses filmes de conspiração e tecnologias, futurismo e outras coisas mais. Se você não acredita na teoria da conspiração, eu acredito. Eu não vou te falar o que significa tal, algo vai acontecer ali do lado da esquina, algo vai acontecer com o fulano e beltrano longe onde os olhos não vê, onde a mãe não percebe e onde os amigos não estão por perto. Acho que a questão ela está muito fora da nossa ressonância mineira, brasileira, se tratando de um hemisfério que é o trópico de Capricórnio, né? Então, o que acontece? Se você anda, às vezes, já foi para os Estados Unidos e entende de inglês o suficiente para andar numa Times Square e ler uma frase de um mendigo com uma frase bem suspeita lá, e às vezes você vai entender que aquele cara foi parar ali, que ele é muito inteligente, e às vezes um cara que está lá no alto do poder, nossa, é puro besterol, puro bestial, e aí você vai entender o quê? Fraga,
a sociedade, às vezes, ela embola um pedaço de papel e joga no lixo, que às vezes vai estar ali um contido, uma informação muito precisa, muito coerente para a evolução de si própria, a evolução do outro, a evolução conjuntural das corporações, né? Então, o que acontece? O que eu percebo numa ideia dessa? Eu percebo assim, eu vou escanear esse código, eu não vou conseguir andar, mas eu vou saber até onde que eu vou parar. A melhor coisa, você pode pelo menos descobrir até onde que você pode chegar, para depois você desistir e parar, entendeu? Foi o que eu fiz. Aí eu percebo o seguinte, os Estados Unidos, ele é... Você não consegue entender uma conspiração num país como o Brasil, mas eu acho que em nível dos Estados Unidos você já consegue entender o que é um país que a conspiração existe, né? O que é o New World Secloro e toda essa conjuntura mais, né? Então, meu caro espectador, a verdade que eu digo, que eu acredito, é que, tipo assim, se você acredita na conspiração ou não, se você é daquelas pessoas que quando fala de conspiração começa a gargalhar, começa a fazer piadinhas, eu vou te respeitar, mas eu percebo o que são a surface, né? Nós vivemos na surface. O que significa surface? É o que está em cima. A gente não conhece o que está lá aprofundado, né? O submundo de coisas que talvez, né, quem vasculhou, né, entendeu o que é parte do assunto. Eu não acho legal para mim vasculhar, né? Mas estamos aí tentando precaver, melhor prevenir do que remediar, né? Já devia os conselhos da mamãe, mas é isso, né? A gente não vai ter a nossa mãe para sempre, por isso que eu estou aí com vocês, transmitindo o meu conhecimento, as minhas teorias, as minhas formas de pensar numa sociedade midiática, imagética, e não só como a cosmopolita seria São Paulo, né? Mas nesse sentido, eu penso até onde que a gente pode lidar com coisas que a gente possa pontuar, né? E para a gente entender como que a gente pode defender o nosso pensamento sem que seja questionado ou debatido de uma forma brusca e antipacífica, né? Então, nesse sentido, eu vou entender que às vezes a própria criação do QR Code, ela foi uma ideia assim, para entender o que é uma literatura de um contexto, de um contrato, um enunciado de um livro, uma introdução de um release, de uma resenha, de uma escrita, de todo um contexto literário que está ali embutido de uma forma abstrata, né? Às vezes eu estou falando do QR Code andando numa rua, mas às vezes uma rua que está em movimento, que depende desse sistema eletrônico, desse sistema codificado, né? Então, às vezes é bom a gente entender o que é a nossa percepção, a nossa autêntica integridade de manter os nossos direitos reservados para que a gente possa gostar de curtir uma vida tranquila no futuro, onde que a gente possa descansar em paz, sem preocupações, sem, às vezes, cobranças que podem ser supérfluas, por a gente questão de deixar a nossa força de vontade em andar um pouco mais e pisar na areia, pisar na grama, pegar a areia com a mão, coisas simples que possa dar prazer ao nosso corpo, às nossas sensações e fugir dos nossos medos, entendeu? O que significa fugir dos nossos medos? Fugir daquilo que nos afugenta, né? Aquilo que a sociedade nos coloca como compre isso e seja feliz. Você tem que ter o produto tecnológico da última geração para você se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa assim, do momento, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que eu quero deixar essa reflexão, galera, que é uma simples decisão que a gente tem de
de privar nossas vontades, por às vezes a gente questão de jogar o nosso tempo fora, né? Que às vezes a gente vai perder tempo com uma coisa que vai ser um prazer passageiro, mas o que a gente vai estar fazendo com o nosso dinheiro? Jogando na lata de lixo, sabe? Que às vezes o que a gente poderia estar investindo numa alimentação saudável, ou então naquilo que a gente precisa quando a gente vai no banheiro, principalmente que não pode faltar, fraga, com cada coisa que está ali num contexto, né? Eu falo isso porque realmente, né, galera, quem vive a independência sabe que ter tudo que precisa com esforço, né, é algo primordial, assim, né? Então eu queria deixar essa reflexão aí, galera, sobre esse... não só sobre o patinete confortável, mas só sobre o patinete de si mesmo, sabe? Eu queria ter um patinete meu, não um patinete corporativo que vai substanciar uma energia da sua trajetória, né? Eu acho que isso seria uma ideia da corporação, entender que energia que é essa. Por que essa energia não contribuiu e teve seu prazer andado por aí? É um desmerecimento? Não é um desmerecimento, sabe? Eu acho que qualquer história de um filme ou de um anime que vai ter os personagens ali andando e mostrando ele desbravando em toda uma sociedade eletrônica, ele vai estar ali tentando não vencer a corporação. A unidade, vamos supor, eu sou uma unidade, né? Eu gosto de pegar o cenário urbano, sabe? Mostrar não um descaso, mas um contraste do que é uma metrópole, né? Então, nesse sentido, o que se projeta a ideia de uma imagem dentro da nossa mente, de um futuro, de uma tecnologia confortável, eficaz e justificadamente dentro do nosso viés de aprovação. Talvez seja isso, né? Da gente perceber o que seria a hora de entrar dentro de um transporte único, sozinho, e embarcar, né, nessa ideia. Talvez foi o que eu pensei lá antes de escanear o QR Code. Pô, é legal também você estar dentro de uma parada tecnológica única e aprender a ser o condutor, né? Isso alivia qualquer pessoa que está antes de um contexto, como é que fala? Corporativo, ali dentro de uma imagem pública, né? Que seria o ônibus, né? Mas por isso que eu tento entender qual que é a nossa proporção de também relevar as coisas. O patinete está aí, o QR Code está aí, a conspiração está aí, e todo um regime que às vezes vai entender quem está no caminho do bem e quem está no caminho do mal, né? Mas nesse sentido eu percebo nesses grandes projetos o que tange a justificativa, né? Que quando você vai fazer um projeto de lei, você tem que pensar na justificativa, você tem que pensar num meio de lidar com várias coisas que regem, né, a nossa forma de estar ciente no mercado, na nossa cultura, dentro de um contexto, dentro de um circuito ideológico, principalmente, que às vezes a pessoa fala assim, não, nada acontece, né? As pessoas se encontram e nada acontece, porque às vezes as pessoas não entendem que muitas pessoas que foram felizes, né, com seus parceiros, seus amores perdidos, estavam nesses circuitos ideológicos, né? Que eu acho que essa é a grande proporção de entender o que é uma sociedade cada vez mais rápida, que ela tem demandas cada vez mais rápidas para suprir as necessidades emergentes das novas gerações que vão vindo, projetando seus ideais de vida e suas novas formas de reger esse contexto, essa proporção da cultura dentro de um conjunto de pessoas que estão ali se envolvendo, conhecendo, entendendo
onde que vai ser a origem da história e o sentido de tudo isso, né? Mas galera, sem mais delongas, vou dar uma finalidade com esse vídeo aí, mostrando, né, um pouco da cidade à noite e nas suas obrigações do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Aquela questão de perceber as nossas mentes, as nossas teorias nos maquinários, nos nossos desejos, nos nossos encontros dessas pequenas casualidades que nos fazem pensar e deixa nas entrelinhas das nossas mentes. Então, fique com os deuses e até a próxima!